importância das mães nas nossas vidas parece um pouco clichê. É, na verdade, né? Mas a gente não pode deixar de todos os anos parar para refletir um pouquinho, né? Quanto elas são realmente importantes na vida de todos nós. E o Correspondente já tem a tradição de estar enaltecendo, então, histórias de mães inspiradoras. E a gente começa mais uma websérie, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a Juliana das Neves, que é a mãe do Arthur e que vai compartilhar conosco um pouquinho da história de vida dela como mãe. Tudo bom, Ju? Tudo. Muito obrigada pelo convite. Amei, né? A gente está sempre aí tentando divulgar, né, a nossa luta diária, né? Como mãe atípica, como mãe especial, né? Como todo mundo sabe, o que aconteceu com o Arthur há um ano atrás não é uma coisa assim exatamente de agora, né? O Arthur já tem um diagnóstico, né? Desde a gravidez. Ele nasceu com uma malformação congênita e aí então dessa malformação ele ficou com algumas sequelas, né? Quem conhece nosso convívio sabe, no histórico do Arthur em si também. Eu sempre digo que o Arthur sempre teve muita vontade de viver, né? E aí o diagnóstico dele, né, foi que seria uma criança vegetativa. Já lá no início da minha gravidez, né? Infelizmente, depois que eu tive esse diagnóstico, aí eu fui estudar um pouco mais a fundo, né? Então a gente vai tentar entender as coisas e a gente vê que essa malformação é tão comum, né? Mas pouco conhecida. Então, depois disso, eu comecei a estudar muito, procurar muito grupo de apoio. Inclusive, eu tenho um grupo de apoio, né? De mães, de mielo, que a gente chama, né? E aí, então, a gente acaba se apoiando. Claro que nenhum diagnóstico vai ser igual ao outro, nenhuma criança é igual a outra. A gente sempre fala, deixa muito claro isso. Mas a gente tem que trocar experiências, né? Se ajudar e se apoiar, né? Claro que nem tudo que é bom para o meu filho vai ser bom para outro, mas a gente sempre está ali se apoiando, se ajudando, né? Mães que têm o diagnóstico recente também, né? Então acaba conhecendo em clínicas, né? Consultas médicas. Então assim a gente vai se apoiando. Então o histórico do Arthur, claro que o mais grave foi o que aconteceu agora um ano atrás, né? Que nunca passou pela cabeça da gente, né, acontecer isso. Até um ano atrás, mais ou menos, ele levava uma vida relativamente normal. Normal. Apesar da condição da malformação. Isso aí, né? Dentro das sequelas que ele ficou, ele demorou para caminhar um pouco, ele teve atraso no caminhar, mas ele conseguiu, né? Então, a luta também do Arthur em si não é agora. Claro que agora está muito mais pesado, muito mais complicado. Mas o Arthur, desde que nasceu, terapias, médicos, exames contínuos, né? Então, a gente sempre fala que crianças atípicas e crianças com essas malformações sempre necessitam de uma equipe multi, né? Então, é isso que a gente tenta fazer entre nós mães, se ajudar, né? Olha, teu filho tem que procurar tal fulano, tal médico, tal terapia, né? Então, a gente tá sempre se apoiando, porque nem sempre a equipe médica também auxilia as mães. Eu, particularmente, também procurei, por exemplo, um ortopedista por conta própria, porque eu não tive indicação dos médicos, né? Então, nessa troca mesmo de experiências, a gente vai se ajudando. E há um ano atrás, ele foi fazer uma cirurgia e deu uma complicação. Isso aí. Então, as sequelas do Arthur foram a hidrocefalia, ele usa válvula, né, de hidrocefalia na cabeça, desde 7 dias de vida. E aí, então, o atraso no caminhar e a incontinência urinária e fecal, que a gente disse que ele usava fralda ainda, né? E aí, enquanto ele era criança, dentro do aceitável, perante sociedade, perante escola, perante a vida, né? A vida social, que a gente chama, né? E aí, então, ele começou a crescer, ele fazia natação, ele ia para a escola, ele fazia inglês, ele fez Kumon, então a gente sempre estava envolvendo ele em várias atividades. Ele nunca teve problema, né? Porque eu sempre deixei muito claro e sempre expliquei a condição dele, né? Tanto é que ele era muito tranquilo. Se tu perguntasse para ele, ele sabia explicar perfeitamente o que ele tinha, né? E aí, ele já tinha feito uma cirurgia em dezembro de 2023, né? Que é um canalzinho assim na parede da barriga ali para ele poder tirar o xixi, né?
E aí, então, tomando uma medicação especial para incontinência, não sairia mais por baixo, né? Só que mesmo com medicação, ele ficou 1 ano, ele mesmo fazia a sondagem dele, né? Então ele já tinha aquela autonomia própria, ele sabia fazer. E aí, mesmo com medicação, ele continuou perdendo por baixo. Então ele ainda continuava usando fralda, né? E aí, então, a gente foi conversar com o médico. Disse, já que chegamos até aqui, vamos até o final agora, né? Então, aí a gente foi fazer, então, essa cirurgia em janeiro do ano passado, que é uma complementação daquela primeira. Fecha-se o canal da uretra, né? Para não sair mais o xixi por baixo, e aumenta a bexiga, né? Aumenta o tamanho dela para ficar mais tempo suportando a quantidade de urina, né? Porque aí, como você faz o cateterismo, que a gente chama, né? Que é o tirar o xixi ali, então pode ficar até 4 horas sem precisar, né? É o tempo de ir para a escola, de sair, enfim. Então ele teria aquela rotina de cateterismo que a gente fala, para ele ir lá no banheiro e tirar o xixizinho dele, tranquilo, e não precisar usar mais a fralda, né? E aí foi nessa cirurgia, esse complemento que a gente realizou ano passado, que acabou dando problemas, né? O Arthur já tinha feito 16 cirurgias antes disso, né? Quando ele era pequenininho, a válvula mesmo em si já tinha dado alguns problemas comum, né? Obstrução de válvula, não drenagem, enfim, né? Porque são vários modelos de válvula em si, cada organismo também reage de uma forma. E aí, dentro desse histórico de 16 cirurgias, né? Ele nunca tinha tido nenhuma complicação. São cirurgias que estavam dentro da condição dele que poderia acontecer. E até hoje a gente não tem explicação do que realmente aconteceu com o Arthur, né? E aí depois ele precisou fazer outras cirurgias, ele precisou fazer gastro, né? Porque como ele não conseguia... Ele ficou vegetativo mesmo, né? Sem reação nenhuma. O Arthur começou a fazer neuromodulação, começou a fazer acompanhamento com um terapeuta ocupacional, com fono, físio, né? E aí... Claro que é uma questão de, sim, a neuromodulação hoje é uma novidade ainda, né? Mas existem estudos, né, que ela faz os neurônios virgens, que a gente chama, né, começarem a ativar, começarem a acordar, né? E aí com os estímulos, o Arthur tá aprendendo tudo de novo, né? Então, realmente do que o Arthur era, quando estava na CTI, um estado totalmente vegetativo, hoje ele já tem sinais de melhora, né? Mas é como eu até, inclusive, postei ontem. Ele só vai desenvolver, ele só vai aprender tendo o estímulo certo, né? E aí entra uma questão fundamental, que é a questão financeira também, né? Exatamente. Você não está trabalhando nesse momento porque precisa cuidar do Arthur. Exatamente. Né? Então, o lado financeiro acaba pegando bastante, e por isso essas campanhas todas que a gente vê, né? Telefumaça, pizza, o próprio Pix Solidário que já fez, né? Isso aí, essas campanhas, né? Pix premiado, né? Muitas empresas doando prêmios, né? Amigos, enfim, para arrecadar um valorzinho ali, um valorzinho aqui, né? E aí, dentro da situação do Arthur, existe a possibilidade de solicitar o home care, né? Também é uma coisa assim que está pesando muito, porque a gente entrou com o processo em setembro e até hoje a gente não conseguiu, né? A gente entrou via defensoria, porque realmente na época eu estava em Passo Fundo, o pai do Arthur trabalha, né? Então não tinha ninguém que realmente pudesse sentar lá na defensoria, né? Mas assim, a gente teve um amigo lá que eu mandei tudo digital, né? Todas as documentações necessárias. E aí eles abriram o processo para nós via defensoria. Mas a gente sabe que defensoria é o fluxo de processos de atendimento, né? E é um caso bem complexo, né? Porque tu vai ter que provar, tu vai ter que explicar como é a real situação do Arthur. E aí, como a gente estava em Passo Fundo ainda, né, eu não podia sair de lá, tanto é que até hoje a minha situação de sair é complicado, né? Então, não posso sair sem ter alguém para ficar com o Arthur, né? E aí, então, a gente fez então esses tratamentos de julho a outubro, né? Que a gente veio para Carazinho de volta em outubro. Que daí, realmente, todo aquele valor arrecadado, a gente pagou as terapias, né? Pra gente ter uma ideia, a neuromodulação era R$400 a sessão, né? Então, a gente fez 4 protocolos, deu mais ou menos em torno de 30 e poucos mil, só a neuromodulação.
Então hoje a gente tem uma equipe, porém tá tudo reduzido, né? Porque por mais que a gente vai arrecadando, sempre tem gente que manda no Pix do Arthur, né? E para todo mundo também saber que as doações é só no Pix dele, né? É a conta dele lá, é o CPF dele. Até porque todos os pagamentos que eu faço para os profissionais é dessa conta, né? Então sai tudo no nome dele, né? E para realmente comprovar que é do nome dele que sai, né? Os pagamentos e tudo, inclusive algumas coisas fora, por exemplo, farmácia, alguma outra vez que eu precisei pegar mercado, né? Mas é tudo da conta dele mesmo, né? Então, por isso que a gente mantém essas campanhas, porque os gastos são bem grandes, né? Se realmente fosse levar à risca fisioterapia todos os dias, como né? deveria ser o ideal, né? Como deveria, como tá lá no laudo inicial, para realmente uma reabilitação eficaz, né? Intensa, né? Como a gente fala da intensidade dos estímulos para realmente ter uma resposta mais rápida, né? Mas, e aí, o Arthur fez mais uma arte de quebrar a perna, né? Aí todo mundo tomou um susto, né? Tanto a equipe quanto a pediatra, a gente, né? A gente ficou com a consciência muito pesada, pensando quem fez, como fez, enfim. Mas a gente não pode julgar, né? A gente não pode apontar, porque isso foi uma fatalidade. E, infelizmente, o Arthur acabou desenvolvendo uma osteoporose, né? Até pelo fato do quadro, né? Um quadro debilitado, ele ficou muito debilitado no início, do gasto energético do próprio corpo dele, né? Para reagir, né? Então, mas enfim, tá fazendo tratamento, né? A gente tá tendo alguns cuidados a mais agora, a questão de manuseio dele, né? E aí, mas ele tá, assim, nos últimos 10, 15 dias, assim, ele tem evoluído. O quadro neurológico, principalmente, a questão de consciência, né? E aí ele faz positivo, né? A gente coloca o desenho dele lá para ele assistir. Quando para, ele faz sinal com a mão. Claro, ele não alcança, mas ele faz sinal com a mão, ou ele reclama, né? Para ligar o desenho. E aí o processo de home care tá rodando ainda, né? Então, a gente tinha uma perícia em Porto Alegre e aí a gente conseguiu suspender em função do risco da viagem, né? A questão de aspiração, o Arthur ia ter que ficar quase 12 horas sem comer, né? O risco do organismo dele ter um colapso, né? Sim. E aí, aí o juiz acabou pedindo uma perícia em casa, mas aí justificaram que não tinha perito para vir, enfim. Então tá correndo, né? Tá correndo aí. Estamos aguardando para ver o que o juiz vai acabar decidindo, né, em relação à sentença, né? A primeira sentença que ele deu ano passado foi que eu poderia cuidar do Arthur sozinha. Né? Então isso assim me pegou muito de surpresa, eu chorei muito quando eu li aquilo, porque o Arthur tá quase do meu tamanho, né? Imagina, ele já tava batendo em mim aqui, então hoje ele deve estar quase do meu tamanho, né? E imagina tu manusear uma criança com um peso quase que dobrado, né? Porque ele não é uma coisa, ergue o braço, ele vai erguer, não é assim, né? E aí para fazer troca de fralda, para fazer higiene, para botar na cadeira de roda, né? Então a visão do juiz é que eu posso cuidar do Arthur sozinha, né? E aí eu como cuidadora, né? E aí até inclusive o advogado me falou uma frase assim, que realmente o juiz disse que eu posso ser a cuidadora do Arthur, mas aí nesse momento eu deixo de ser a mãe dele, né? Aí, em vez de eu exercer o meu papel de mãe, de cuidar, aí eu acabo me anulando como mãe e tendo que ser apenas a cuidadora dele, né? Então, vamos aguardar o que o juiz vai definir ainda dessa sentença. E Ju, ouvindo toda essa tua história, né, todo esse relato, né, que o Arthur hoje tem 12 anos, né, ele tá um pré-adolescente, né? Sim. Como é que é para uma mãe tá lidando com esses desafios diariamente, né? Você não tem tempo para você tem que deixar tua profissão, né? Sim. Vida pessoal, enfim, né? Não que uma mãe pense nisso, né? Quando é para abdicar em nome dos filhos, Sim. isso é bem tranquilo para Sim. todas as mães, né? Mas você tem, né, toda essa questão, né, das necessidades que o Arthur tem, né? Como é que é o teu coração em relação a isso? Ai, agora eu tô mais tranquila, mas também eu tô medicada, né? Eu fiquei muito resistente à questão de medicação, né? Eu tomava medicação um tempo atrás para ansiedade, né? Só que assim, aí eu fiquei plena, né? E aí, inclusive, minha psiquiatra, né?
eu fui atrás de uma psiquiatra para fazer acompanhamento desde quando aconteceu. E aí ela disse, tá, volta a tomar aquele remédio lá. Eu disse, não. Aquilo me deixa, assim, extremamente... Zen, né? E aí eu disse assim, doutora, eu vou tomar isso? E aí quem vai sofrer vai ser o Arthur. Porque eu não vou ter aquele sentimento, né? Não vou ter aquela... Porque aí eu vou ficar, né, zen nisso. E eu não posso. O Arthur tem que sentir que eu tô ali. Mesmo que se eu tiver que chorar na frente dele, mesmo se eu tiver que resmungar, mesmo que, né? E aí, mas enfim, né, de todo esse esgotamento, de todo... essa questão, que nem eu digo a questão de pessoal, social, né, as leis, o sistema é muito falho. E aí, inclusive, uma vez eu falei que se não sou uma pessoa burra, né, sou meio estudada, né, vou atrás, me informo. Imagina para quem não tem essa condição, né, se é difícil pra gente que tem uma estrutura, tem um conhecimento, tem acesso. E imagina para quem não tem. Mas, como tu me perguntou, de tudo que eu abri mão, que eu abdiquei, não me arrependo de nada e faria tudo de novo. Tudo de novo. Qual é teu sonho como mãe? Ter o Arthur de volta. Ter o Arthur de volta. É uma incerteza, né? É uma incerteza. Porque quando o Arthur saiu do hospital, que eu fui falar com o médico dele, até nem sei se deveria falar isso, mas enfim, o médico dele disse que ele não iria voltar, né? E aí quando eu liguei pro pai dele falando disso, né, de que eu fui lá conversar com ele, e aí o pai dele disse assim pra mim, Juliana, lembra que quando o Arthur nasceu, eles falaram que o Arthur não ia caminhar, que o Arthur não ia falar, que o Arthur ia ficar de tal forma? Então, tipo, a gente não pode se apegar a isso, né? Então, se o Arthur conseguiu, por que não pode conseguir agora de novo, né? E então a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Então a gente tem que acreditar, porque daquele aviso que eu tive, não sei por que não aconteceu aquele sonho, né? E falando de fé de novo, Deus sabe que eu não iria aguentar, né? E Deus não levou ele, né? Deus não levou ele, deixou ele por algum motivo. Então eu preciso acreditar que tem um motivo pra frente. Então, Ju, eu quero te agradecer por ter aceito o convite de bater esse papo com a gente. Quero te Obrigada. oferecer aí uma lembrancinha do nosso parceiro Gota de Orvalho, uma singela flor aqui, né? Mas que representa muito dessa luta, desse amor das mães para com seus filhos. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite, adorei. E é bom poder contar um pouquinho da história do Arthur também, para quem não conhece, né? E divulgar um pouquinho da nossa história, né? E quem puder continuar contribuindo com nós. Muito obrigada. Inclusive agora, dia 9, tem galeto com massa, né? No Vento Minuano, Isso que é aí. em benefício ao Arthur, então. Isso aí. Obrigada. Muito bem. Quem puder ajudar, então, sinta-se, né, mais que convidado para isso. Inauguramos, então, nossa websérie desse ano com as mães, com a Juliana das Neves.